2025 marca o 1700º aniversário do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é considerado por alguns como uma das maiores realizações da cristandade. E, de fato, celebrar o 1700º aniversário de qualquer coisa é um acontecimento histórico. As reuniões começaram em maio de 325 d.C., na pequena cidade de Nicéia, na Ásia Menor, na atual Turquia. Mais de 300 bispos participaram nas reuniões. Esse ano, 325 d.C., é considerado por muitos como um marco na história da Igreja cristã dominante. No concílio foi discutida e debatida a natureza de Cristo e a sua relação com o Pai. Mas houve outra questão, uma questão muito importante que também foi discutida. É espantoso que uma conferência realizada há quase 2 milênios ainda seja relevante hoje em dia. Para comemorar uma ocasião tão importante, o Papa Francisco, antes de morrer, planeou viajar para a atual cidade de Iznik, no noroeste da Turquia, a cerca de 70 quilômetros de Istambul. Este é o local da antiga cidade de Nicéia. Em 28 de novembro de 2024, o Papa Francisco foi citado como tendo dito que o Concílio de Nicéia constitui um marco no caminho da Igreja e também da humanidade, porque a fé em Jesus, o Filho de Deus feito carne para nós e para a nossa salvação, foi formulada e professada como uma luz que ilumina o sentido da realidade e o destino de toda a história. O Papa Francisco estava a referir-se ao facto de o Concílio de Nicéia ter sido convocado para tratar de questões relacionadas com a divindade de Cristo e a relação entre Jesus Cristo e o Pai. Não é nosso objetivo aprofundar essa questão neste programa, nem discutir o credo de Nicéia que resultou dessa reunião. Mas, ao pensarmos no significado do Concílio de Nicéia, vamos considerar uma questão que é muitas vezes esquecida, mas que estava a causar profundas divisões durante esse tempo, e talvez até tenha mais importância para nós atualmente. Que questão é essa? Bem, é a importância da Páscoa. Poderão dizer: espera, isso está errado. Os judeus celebram a Páscoa, a Igreja nos anos 300 celebrava a Páscoa. Bem, há mais nesta história. Para começarmos a mergulhar neste assunto, vamos ver os escritos de Eusébio de Cesareia. Foi bispo de Cesareia, na Palestina, desde cerca de 313 d.C. até a sua morte, em 339. É por vezes referido como o pai da história da Igreja. Desempenhou um papel proeminente no Concílio de Nicéia e, a partir dos seus escritos, temos uma visão profunda e fascinante do que se passou. Vamos pegar na história do seu livro, A Vida de Constantino, livro 3, capítulo 5. Eusébio escreveu: Mas antes deste tempo, o tempo do Concílio de Nicéia, existia outra desordem muito virulenta que há muito afligia a Igreja. Refiro-me à diferença em relação à salutar festa da Páscoa. Vamos parar por aqui. Quando Eusébio diz Páscoa, temos de compreender que a palavra que ele usou foi a palavra grega Pásca. Essa palavra deriva do hebraico Pesach, que é a palavra de onde vem a Páscoa. A palavra Easter foi utilizada mais tarde por influência dos alemães e dos anglo-saxônicos. A Enciclopédia Católica em Linha confirma este facto no artigo sob o título Easter. O termo grego para Easter, Pascha, é a forma aramaica do hebraico Pesach. A maioria das pessoas só conhece a palavra Páscoa pela sua associação com os judeus. Mas, na realidade, os líderes da igreja que Constantino convocou em 325 d.C. estavam todos a guardar algo chamado Pascha. Isso pode ser uma surpresa para si. Claro que se a sua língua materna é o francês, o espanhol ou o italiano, não é uma surpresa. Nestas línguas, a palavra para Páscoa ainda está relacionada com a Páscoa. Em francês, é Paques. Em espanhol, é Páscoa. Em italiano, é Páscoa. Tudo isto vem originalmente do hebraico Pesach. Vamos reler o relato de Eusébio, desta vez substituindo a palavra Ester por Pascha. Mas antes desta altura, existia outra desordem muito virulenta que afligia a Igreja há muito tempo. Refiro-me à divergência a respeito da salutar festa da Páscoa. Pois enquanto um partido afirmava que o costume judaico deveria ser respeitado, o outro afirmava que a recorrência exata do período deveria ser observada sem seguir a autoridade daqueles que estavam em erro, ou seja, os judeus.
Na altura de Eusébio e Constantino, havia opiniões diferentes sobre a data da Páscoa cristã. Uma delas defendia que deveria estar ligada ao 14º dia do mês hebraico de Nissan. Outros achavam que devia ser celebrada num domingo, com algumas variações quanto à forma de determinar qual o domingo a celebrar. Todas estas diferenças causaram uma grande disputa entre as igrejas. Eusébio prossegue, explicando: assim, estando o povo dividido em todos os lugares a este respeito, e as observâncias sagradas da religião confundidas por um longo período, não apareceu ninguém que fosse capaz de conceber um remédio para o mal, porque a controvérsia continuou igualmente equilibrada entre ambas as partes. Somente para Deus, o Todo-Poderoso, a cura dessas diferenças era uma tarefa fácil, e Constantino parecia ser o único na Terra capaz de ser seu ministro para esse bom fim. Que afirmação! Uma grande disputa doutrinária dividindo a Igreja, e a única pessoa na Terra que poderia resolvê-la era um imperador romano pagão politicamente astuto? Como meu colega e apresentador, o evangelista Wallace Smith, escreve no artigo da O Mundo de Amanhã, 1700 anos depois de Nicéia. O concílio em 325 d.C. não foi convocado sob a autoridade de um líder religioso, como se poderia esperar, mas do imperador romano Constantino. De facto, as impressões digitais de Constantino podem ser encontradas por todo o lado. Falemos de Constantino por alguns instantes. Terá sido ele um verdadeiro e real seguidor de Jesus Cristo? Ou era um rei astuto e mundano que viu que apoiar a corrente principal da Igreja cristã seria uma oportunidade política de ouro? O historiador Will Durant faz e responde a essa pergunta em A História da Civilização, parte 3, Caesar and Christ. A sua conversa foi sincera? Terá sido um ato de crença religiosa ou um consumado golpe de sabedoria política? Provavelmente a última. Um verdadeiro crente teria sido primeiro um cristão e depois um estadista. Com Constantino foi o contrário. O cristianismo era para ele um meio, não um fim. Constantino começou o seu governo totalmente imerso nas práticas pagãs de um imperador romano típico. No final de seu governo, ele estava favorecendo a corrente principal da Igreja cristã e enfraquecendo as práticas pagãs nas quais ele havia participado anteriormente. O que é que provocou esta mudança? No livro Uma Breve História do Cristianismo, os autores dão algumas informações sobre como isto aconteceu. Na página 33, lemos: Constantino acreditava que o Deus cristão o tinha ajudado a vencer as suas batalhas pelo controle do império. E, portanto, desejava a continuidade de qualquer ajuda divina que a religião cristã pudesse proporcionar para manter a paz e o bem-estar de seu governo. A sabedoria política de sua política foi amplamente justificada pela extravagante devoção e lealdade que ele recebeu de seus súditos cristãos. A própria religião pessoal de Constantino é um assunto de especulação. Ele não foi batizado até seu leito de morte. Uma coisa pode ser dita com segurança. Em primeiro lugar, a sua intervenção nos assuntos religiosos foi, em grande medida, ditada pelo que ele considerava politicamente conveniente. E, em segundo lugar, desde o início do seu reinado, identificou-se cada vez mais com a Igreja. Então, esse imperador pagão, que estava gradualmente vendo o valor de professar lealdade ao Deus cristão, em 325 d.C., encontrou esta sua nova religião numa crise doutrinal. Foi nessa altura que convocou os bispos para o concílio de Nicéia. Presidiu pessoalmente as reuniões e orientou a discussão. De facto, teve tanta influência sobre o que ali se passou que o autor H.G. Wells fez esta afirmação chocante. Um aspecto muito importante a registrar é o papel desempenhado pelo imperador na fixação do cristianismo. É muito evidente que em grande parte da história do cristianismo nesta altura, ou seja, nos anos 300 d.C., o espírito de Constantino, o Grande, é tão ou mais evidente do que o espírito de Jesus. Que coisa espantosa de se dizer! Para uma igreja que se diz cristã, ter um conselho para discutir divergências doutrinárias seria de se esperar que ser guiada pelo Espírito de Cristo fosse uma prioridade. Mas não era. Então, o que aconteceu no concílio? Em particular, o que aconteceu com a questão da Páscoa? Continuaria ligada à Páscoa que Jesus observou ou seria desligada do ensinamento e da prática de Cristo? Para responder a esta pergunta, voltemos a Eusébio.
Ele resume o debate desta forma no capítulo 14 da vida de Constantino. O resultado foi que eles não só estavam unidos no que diz respeito à fé, mas que o tempo para a celebração da festa salutar da Páscoa foi acordado por todos. Na verdade, foi uma unidade forçada, uma padronização por coerção. Foi isso que se conseguiu. Depois do concílio, o próprio Constantino escreveu uma carta a todas as igrejas, e isto é o que ele disse. Nessa reunião, foi discutida a questão do dia mais sagrado da Páscoa, e foi decidido pelo julgamento unânime de todos os presentes que esta festa deveria ser celebrada por todos e em todos os lugares num único e mesmo dia. Não tenhamos então nada em comum com a detestável multidão judaica, pois recebemos do nosso Salvador um caminho diferente. E foi assim. Com desprezo e escárnio, foi declarado que os cristãos não deviam ter nada em comum com os judeus. Mas e se o que foi declarado como sendo comum com os judeus fosse, na verdade, algo que Deus ordenou nas Escrituras? E se fosse parte do ensinamento de Cristo no Novo Testamento que foi proibido, por que é que isto é importante? Bem, um pouco de história. Mesmo no século IV do Anticristo, havia alguns cristãos, especialmente no Oriente, que ainda tinham uma ligação com a observância da Páscoa no 14º dia do mês judaico de Nisan. E aqueles que guardavam a Páscoa no dia 14 estavam a seguir os ensinamentos que lhes tinham sido transmitidos desde o apóstolo João. O testemunho de Policarpo, um discípulo direto do apóstolo João, atesta isso mesmo. Policrates, discípulo de Policarpo, também guardava a Páscoa desta forma. Como vê, estes discípulos fiéis, Policarpo e Polícrates, estavam simplesmente a seguir a Páscoa cristã bíblica. Essa era uma instrução clara de Jesus Cristo no Novo Testamento. Jesus celebrou a Páscoa no 14º dia de Nisan com os seus discípulos na noite anterior à sua morte. Durante esta celebração, ele deu vinho aos discípulos para beberem como um símbolo do seu sangue derramado por eles, e deu pão aos discípulos para comerem, como símbolo do seu corpo que seria partido por eles, e depois lavou-lhes os pés como símbolo da sua humildade. Repare no que ele disse no final da sua última celebração da Páscoa, em João 13, versículos 12 e 15. Depois de lhes ter lavado os pés, tomado as suas vestes e se ter sentado, disse-lhes: Sabeis o que vos tenho feito? Chamais-me mestre e senhor e dizeis: Pois bem, porque assim sou. Se eu, o vosso senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Há alguns anos atrás, havia um slogan popular: o que faria Jesus? Bem, quando se trata de doutrina e prática, sabemos o que Jesus fez. A Bíblia é um registro detalhado do que ele fez. E Jesus celebrou a Páscoa no dia 14 de Nisan. O registro bíblico é muito claro. E ele disse aos seus seguidores para fazerem o mesmo. O apóstolo Paulo também guardou a Páscoa cristã no dia 14 de Nisan para lembrar o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. E ele ensinou os irmãos da igreja de Corinto a guardá-la também. Observe o que Paulo disse em 1 Coríntios 11, versículos 23 e 25. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu-o e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei-o todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Resumindo o que Paulo ensinou e o que ele praticou, lemos em 1 Coríntios capítulo 5, no versículo 7 e no versículo 8. Porque, na verdade, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, portanto celebremos a festa. Então, por que é que alguns evitavam qualquer ligação com a Páscoa cristã de 14 de Nisan nos anos 320 d.C.? Para não se parecerem com os judeus. E padronizaram a festa pascal não judaica, fixando-a no domingo seguinte à primeira lua cheia vernal,
supostamente comemorando a ressurreição de Cristo. Essa observância dominical transformou-se no que hoje se conhece como Easter. A propósito, Jesus não ressuscitou num domingo. Ele ressuscitou perto do fim do sábado, exatamente 3 dias e 3 noites depois de ter morrido na estaca. Mas isso é outra história para outra altura. Sejamos claros, a ressurreição é extremamente importante. Baseamos nossa esperança de vida eterna nela, como encontramos em Romanos 8 e versículo 11. Mas, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais através do seu Espírito que habita em vós. A ressurreição é a nossa esperança e o nosso futuro. Mas se pesquisarmos o Novo Testamento do princípio ao fim, não encontraremos uma única instrução ou ordem para o observar como dia de festa. Como vê, Constantino tinha muito pouco interesse na verdade. Ele só queria que todos estivessem na mesma página. Como diz o premiado podcast História de Roma, de Mike Duncan, o imperador não estava muito interessado em qual lado estava certo ou qual interpretação era a melhor, desde que no final todos concordassem. Então, quem é que vai seguir? Constantino e as tradições que ele estabeleceu para diferenciar os cristãos nominais dos judeus? Ou a Jesus Cristo, que descreveu claramente os seus ensinamentos no Novo Testamento para que todos pudessem ver? Devemos ter unidade e coesão no corpo de Cristo. O apóstolo Paulo explicou isso em 1 Coríntios 1 e no versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que estejais perfeitamente unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Mas, ao mesmo tempo, Jesus Cristo sabe que nesta época, por estarmos vivendo no mundo de Satanás, haverá divisão. E a verdade será, por vezes, uma fonte de divisão, porque nem toda a gente aceitará a verdade. Observe o que Jesus disse em Mateus 10, versículos 34, 36 e 37. Não penseis que vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. E os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. O Concílio de Nicéia não foi convocado apenas para discutir a natureza de Cristo, mas também para resolver a questão da data da Easter cristã. A maioria da religião, agora estatal, seguiu os decretos de Constantino. Mantinham uma Pascha dominical, que se tornou a Páscoa. Era agora a religião do Império, pelo que era a coisa mais conveniente a fazer. Mas nem toda a gente alinhou. Alguns mantiveram a Páscoa cristã bíblica ensinada por Cristo, bem como os outros dias santos bíblicos. Temos provas disso no texto preservado de um sermão de um sacerdote de Antioquia chamado João Crisóstomo. Ele foi proferido em 386-387 d.C. O título era Contra os Judeus. Repara no quanto ele desprezava os judeus. Mas também notem que o seu texto mostra que ainda havia cristãos fiéis a guardar a Páscoa cristã bíblica muito depois de Nicéia. Ele disse o seguinte: as festas dos miseráveis e deploráveis judeus não tardam a cair sobre nós, uma após a outra e em rápida sucessão. A festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, os jejuns. Há muitos nas nossas fileiras que dizem pensar como nós. No entanto, alguns deles vão assistir às festas e outros vão juntar-se aos judeus, guardando as suas festas e observando os seus jejuns. Desejo expulsar este costume perverso da igreja agora mesmo. A festa das trombetas, a festa dos tabernáculos, o jejum, chamado de Dia da Expiação, e a Páscoa do Novo Testamento. Esses dias de festa bíblicos, estabelecidos para sempre pelo Deus Criador, ainda estavam sendo guardados por cristãos fiéis 60 anos após o Concílio de Nicéia. O Dr. Jerry Paley é o secretário-geral do Conselho Mundial de Igrejas. Ele disse o seguinte, falando da importância das celebrações em 2025 para comemorar o Concílio de Nicéia. Dá-nos a oportunidade de perguntar de novo com outros o que significa Nicéia para nós hoje.
Nessa altura, tal como agora, o apelo à unidade foi ouvido no contexto de um mundo conturbado, desigual e dividido. Este é um mundo conturbado, desigual e dividido. Mas não abandonemos a verdade em nome da unidade. Não sigamos Constantino. Sigamos Cristo. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter ligado. E se quiser um guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Até a próxima!